No dia em que comemora mais um aniversário, São Paulo também pode celebrar, portanto, aí fatos e personagens marcantes aí. E agora nós vamos trazer justamente a cidade de São Paulo completando 471 anos neste sábado, e também para relembrar os fatos e personagens marcantes da história aqui da capital paulista, vamos conversar ao vivo com o professor e historiador Moacir Assunção. Moacir, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Bom dia, meu caro Marcelo, tudo bem? Um prazer falar com vocês. Espero colaborar com um pouco da história dessa cidade maravilhosa que a gente vive. Sem dúvida. Eu queria que você falasse justamente desse poder de atração de São Paulo, né? Quando a gente chega até esses 471 anos, quantos povos vieram e chegaram aqui e modificaram totalmente a capital, também a migração brasileira, evidentemente, para se tornar... A gente mostrou ali aquela reportagem do Mercadão, que está bem representado ali todas as culturas, os tipos de comida, toda esse povoamento que aconteceu aqui, e estamos completando 471 anos dessa história. Pois é, caro Marcelo. A São Paulo, primeiro, ela chama a atenção por ser uma cidade sui generis, né? A tradicional colonização portuguesa era no litoral. Veja que as principais cidades brasileiras, as mais antigas, São Paulo, aliás, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, elas são cidades litorâneas. São Paulo é a primeira cidade construída no Planalto, o que é um diferencial curioso. Os jesuítas tinham que subir praticamente engatinhando a Serra do Mar, né? E aí, desde o início, São Paulo atrai muitos povos, né? São Paulo é certamente a cidade mais cosmopolita e mais diversa do Brasil. São Paulo é a terceira cidade italiana do Brasil, terceira cidade italiana fora da Itália, primeira cidade japonesa fora do Japão, é a primeira cidade portuguesa fora de Portugal. Então, São Paulo é uma cidade de todos os povos. Eu tenho uma amiga que é historiadora também, e ela fez um trabalho com pequenas comunidades estrangeiras no Brasil. Ela, por exemplo, entrevistou russos, ucranianos, poloneses, japoneses de Okinawa, que são diferentes dos japoneses continentais. E aí ela fez um comentário que eu achei interessante. Olha, ela falou: eu percorro o mundo inteiro sem sair de São Paulo. Um fim de semana eu almoço com os lituanos, no fim de semana seguinte com os russos, na outra semana com os poloneses e depois com os okinawanos. Então eu acabo percorrendo o mundo inteiro sem sair de São Paulo. Dentro do Brasil não há uma cidade cosmopolita, ou seja, que reúna tantas nacionalidades, tantos grupos humanos, quanto São Paulo. Em termos de Brasil, São Paulo, a gente brinca dizendo que São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil, né? Eu mesmo sou nordestino do Pernambuco. Quer dizer, é a cidade que reúne o maior número de nordestinos, mais do que as capitais nordestinas, mais do que Salvador e Recife e Fortaleza, que são as maiores cidades do Nordeste, né? Então, São Paulo é isso, é você andar de metrô e encontrar a representação, inclusive física, nas roupas das pessoas, de todos os povos que vieram para cá. Mas a gente lembra que São Paulo, em seu início, até se tornar imperial cidade, o que acontece em 1822, porque a independência é proclamada aqui no bairro do Ipiranga, como a gente sabe, São Paulo é uma cidade muito pouco expressiva, sem expressão nenhuma, basicamente uma cidade habitada por mulheres, velhos e crianças. Por quê? Porque os homens saíam para as entradas e bandeiras, e aqui em São Paulo ficavam os pequenos, os núcleos mais frágeis da sociedade, e, portanto, é uma cidade de pequena importância, né? No entanto, a grande virada de São Paulo, ao menos na minha opinião, se dá em 1827, com a inauguração da Faculdade de Direito, que aí começa a trazer um público diferenciado, um público instruído, um público mais endinheirado, digamos assim, umas pessoas extremamente cultas que vêm para São Paulo. Entre elas estarão, por exemplo, os primeiros presidentes da República, o poeta Álvares de Azevedo, se instalam aqui na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e o fato da faculdade ter sido instalada em São Paulo foi, ao mesmo tempo, em 1827, em São Paulo e em Olinda, com a diferença que Olinda era uma cidade muito mais desenvolvida que São Paulo. Veja, Olinda hoje é muito menor que qualquer bairro de São Paulo, nos dias de hoje, ali ao lado de Recife. Na época, não, na época era uma cidade poderosa. Então, isso fez com que São Paulo começasse a receber um grande número de pessoas de fora, e isso deu a vocação de metrópole para São Paulo, ou pelo menos ajudou a criar, junto com vários outros fatores. Em seguida, viria a imigração. São Paulo teria momentos que a população italiana, por exemplo, aqui seria maior do que a brasileira até,
por isso que o jeito de falar do paulistano é bem meio italianado. Então, chega essa população, deixa marcas profundas na história. Essa população começa a chegar no século XIX, se estende até parte do século XX. Já tinham chegado os alemães um pouco antes, se instalado na região sul, ali na região de Parelheiros. Os italianos vêm na sequência, depois uma grande comunidade portuguesa, depois povos de todos os lados, de todas as nações, que fazem com que São Paulo vire uma cidade que é meio, de fato, é locomotiva do Brasil. Tudo acontece aqui primeiro para se refletir no país, e vira uma cidade de atração de povos de todos os mundos. Até hoje é muito comum a gente ver todos esses povos representados fisicamente no metrô e outras regiões, em todos os lugares de São Paulo. Então, São Paulo é isso, é uma cidade que acolhe a todos, em que as pessoas podem trabalhar, podem se desenvolver, e que é uma cidade que tem essa forte vocação para a democracia. Os grandes eventos democráticos também começam por São Paulo, os grandes eventos transformadores da política nacional e mesmo da política mundial, muitos deles começam em São Paulo, e tem essa questão dessa grande reunião de pessoas que dá essa cara cosmopolita. No mundo, talvez São Paulo concorra com Nova York, Londres e Paris como cidades cosmopolitas. No Brasil não tem outra igual a São Paulo. Agora, professor, muito bom dia para o senhor, bom falar novamente aqui com o senhor no Jornal da Manhã. Pensando nesses 471 anos, né, da cidade, o que a história de São Paulo pode nos inspirar também a projetar para os próximos anos? Como que o senhor imagina, né, o futuro da capital paulista com base em tudo o que já foi construído? Bem, Soraya, como disse, São Paulo ela foi pioneira, né? Digamos assim. A grande riqueza de São Paulo começa com o café. O café se instala aqui. A partir do dinheiro do café se instala a ferrovia. Em 1867, a ferrovia se instala aqui em São Paulo. É a segunda ferrovia do Brasil. A primeira foi no Rio. E isso propicia o desenvolvimento. São Paulo tem, então, vai ter a Convenção Republicana de Itu em 1873. O que muda a forma de governo, né? Nós éramos uma monarquia, passamos a ser uma república. Então, São Paulo é uma cidade inovadora, e recente pesquisa se indicou que São Paulo era a cidade mais criativa do Brasil. Criatividade dos seus empresários, dos seus trabalhadores, dos seus artistas. Então, acho que o que a gente pode projetar para o futuro é que, claro, São Paulo tem imensos desafios. A gente viu ontem, por exemplo, a questão das graves mudanças climáticas, né? São Paulo tem esse grande desafio ambiental para combater. São Paulo tem o grande desafio da desigualdade social. São Paulo tem chagas enormes, como, por exemplo, a Cracolândia, em pleno centro, um lugar de desesperança e de tristeza. Mas, por outro lado, São Paulo tem a grande possibilidade, graças à criatividade dos seus artistas, da sua população de maneira geral, das inovações que se produzem aqui. São Paulo é uma cidade bastante inovadora, já ganhou prêmios de mais inovadora do país. Eu acho que São Paulo tem a chance de dar a grande virada, da gente conseguir transformar São Paulo numa cidade ambientalmente muito mais correta, uma cidade que vai lidar melhor com outro grande problema, que é o lixo. A gente tem uma produção gigantesca de lixo aí, e a gente precisa dar conta desse problema. A gente precisa enfrentar a questão da desigualdade. É necessário requalificar o centro de São Paulo para que ele fique do tamanho que a cidade merece. O centro de São Paulo está muito esquecido, existe uma série de tentativas de transformar essa realidade e elas precisam ser colocadas em prática. Então, o que a gente poderia projetar para o futuro é que São Paulo tem muitos desafios, mas, por outro lado, São Paulo é muito criativa. São Paulo já enfrentou, em outros momentos, situações bastante difíceis e conseguiu superá-las. Então, eu não tenho dúvida que a criatividade dos seus artistas, da sua população, dos seus líderes sociais e comunitários, e com o apoio das várias instâncias do governo, São Paulo vai se transformar. São Paulo vai se transformar numa cidade que a gente vai gostar de viver. E para isso a gente precisa fazer com que o paulistano tenha uma relação de amor pela cidade, né? Essa cidade que é de todos nós e que a gente quer ver nossos filhos crescendo saudáveis nela. Então, acho que o grande propulsor de São Paulo serão a inovação e a criatividade, que vão fazer com que a cidade avance muito. A cidade é pioneira em muitas coisas
e ela tem a forte tendência de ser pioneira em outras, por exemplo, no cuidado adequado do lixo, em políticas públicas adequadas para combater a segregação, para combater as desigualdades, para combater as questões climáticas. Então, acho que o futuro de São Paulo, a gente pode dizer que, enfrentando todas essas questões aí, a gente tem uma possibilidade de ter uma cidade muito melhor do que a gente tem nos dias de hoje. Moacir, nós já estamos nos aproximando do término da entrevista, mas o Sérgio Zagarino quer fazer rapidamente uma pergunta para você. Eu peço para você também responder com maior brevidade agora. Por favor, Zagarino. Dia, primeiro parabenizar aí pelo seu trabalho. É muito gostoso ouvir de São Paulo. E eu gosto muito de esporte, principalmente futebol. E o futebol no Brasil começou em São Paulo. Se você puder explicar, contar um pouco sobre a história do futebol ali no final do século XIX, o Pacaembu, o famoso e saudoso Pacaembu. Eu sou palmeirense, tá? Pois é, meu caro, o futebol começou em São Paulo, exatamente, né? Charles Miller era filho de ingleses, nascido no Brás, morava ali na região do Brás, fez a primeira partida de futebol na Várzea do Cabo, que é a atual Parque Dom Pedro, 1896, o futebol era um esporte de elite. Então, jogaram os times da São Paulo Railway, da linha férrea, nascida em 1867, e os funcionários da São Paulo Light Company. A partida foi vencida pela SPR, pela São Paulo Railway, em time que jogava Charles Miller, né? E ainda é possível ver mais ou menos esse lugar onde aconteceu essa partida na Várzea do Carmo. E futebol praticamente não existia, era um esporte, não tinha nenhum futuro, aparentemente. No entanto, se tornou, graças à facilidade das regras, ao fato de você não precisar ter um físico especial para jogar futebol, se tornou o esporte das massas. Foi de um esporte de elite, se tornou um esporte popular. E a grande marca é o Pacaembu, né? O Pacaembu inaugurado ali na década de 40, que é o grande estádio paulistano e que dá essa vocação, né? Alguns dos times mais antigos do Brasil estão em São Paulo, né? Então, a gente pode dizer que São Paulo também é a terra do futebol, né? Lembremos que os esportes anteriores de São Paulo eram natação, no Tietê limpo, remo e ciclismo, ali onde hoje é a região da Igreja da Consolação. E aí São Paulo abraçou o futebol e o futebol se tornou uma paixão nacional. É o esporte por excelência do Brasil. Moacir Assunção, prazer conversar com você, professor, jornalista, trazendo toda essa história de São Paulo. Até a próxima. Bom dia. Grande abraço, obrigado, meu caro Marcelo. Um abraço para todos aí. Felicidades. Até mais.